Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tudo bem. Espero que vocês estejam aqui participando dessa aula hoje e que Deus abençoe a sua vida, a minha vida e que a gente aprenda muito hoje aqui na nossa EBD. E lembrando que a gente está estudando agora o livro de Apocalipse e a gente tem muito para aprender com Apocalipse e para mim está sendo um desafio muito grande estar compartilhando isso com vocês, porque realmente é um livro emblemático. Porém, eu tenho um privilégio muito grande também para compartilhar com vocês. Tá bom? Então vamos lá, vamos orar para a gente começar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Pai, nós nos colocamos nas suas mãos, Pai, para aprender do Senhor nessa manhã. Que o Senhor fale conosco, que teu Espírito fale com cada um de nós. E, e que o que a gente vai aprender aqui, Pai, a gente consiga ver o que o Senhor tem para nos ensinar e que a gente cresça em Ti nessa manhã, Pai, com esse estudo sobre Apocalipse, Pai. E que o Teu Espírito conduza todo esse tempo aqui, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. EBD, a melhor escola do mundo. Nós estamos falando de Apocalipse e hoje estaremos estudando de 12 a 14. Lembrando que esse é o último ciclo do nosso panorama bíblico, ou seja, no próximo semestre a gente volta para Gênesis e você é nosso convidado para começar de novo essa aventura em Gênesis no próximo semestre. Porém, temos ainda alguns capítulos do Novo Testamento para finalizar. E outra coisa que é muito importante é que as nossas aulas não substituem a leitura da Bíblia, porque a Bíblia que é a palavra de Deus. A gente está aqui para instruir vocês, ajudar vocês a tirar dúvida, mas nós também dependemos da palavra para viver, e você precisa depender da palavra para viver. E Deus vai falar com você através da sua leitura na sua Bíblia, tá bom? Então, sempre busque aprender de Deus através da leitura da palavra de Deus, tá bom? Beleza. Estou aqui pegando o gancho no que o Denis tem falado sempre, as leituras os livros a literatura que ele tem utilizado para a aula, que a gente também tem utilizado. Claro que a Bíblia Sagrada, porque é o nosso, que a gente está estudando, e dois, o comentário do pastor Hernandes. Eu usei bastante o comentário do pastor Hernandes nessa aula, porém eu queria falar para vocês que na internet, no canal Conexão da Graça ou no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai encontrar o pastor Hernandes falando esses estudos de Apocalipse. E no canal da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, você vai encontrar o reverendo Leandro Lima, o pastor Leandro Lima, também falando sobre Apocalipse, uma série capítulo por capítulo de Apocalipse. E eu aprendi muito também vendo o reverendo Leandro Lima falar, aprendi também estudando um vídeo do reverendo Augustus Nicodemos, e é claro, lendo a própria Bíblia, e também com o nosso professor do ciclo passado, que foi o Matheus Bueno, que a aula dele foi muito boa também, bastante coisa que eu estou falando aqui já estava na aula dele do ciclo passado, tá bom? Então, não deixe de procurar esses materiais de referência para você crescer ainda mais, tá ok? Na internet é muito fácil, você pode buscar nesses canais e assistir as sequências e vai aprender bastante, tá ok? E lembrando também o que o Denis sempre fala sobre o Walk the Talk, que é esse selo que ele coloca nas aulas, e resolvi manter aqui hoje, porque o Walk the Talk é o que a gente tem sempre conversado sobre a gente andar de acordo com o que a gente fala. Então, se a gente fala sobre a palavra de Deus, a gente precisa andar de acordo com a palavra de Deus, né? Você seguir sem hipocrisia, você seguir andando no caminho reto, né? Do caminho do que você tem aprendido, do que você tem falado a respeito, tá bom? Então, vamos lá. Vocês já viram que a gente vai estudar hoje os capítulos de 12 a 14, e nosso estudo de Apocalipse está baseado nessa interpretação amilenista, onde a gente tem 7 sessões progressivas e paralelas do livro de Apocalipse. Quando a gente entende a Bíblia dessa forma, o livro de Apocalipse dessa forma, a gente vê que o livro de Apocalipse é dividido em 7 sessões. Essas 7 sessões são divididas em 2 grandes sessões,
Uma que mostra a perseguição do mundo e dos ímpios, que a gente estudou até a última aula, que foi até o capítulo 3, e agora a gente começa estudando a perseguição do dragão e seus agentes. Mas, Marcelo, você está falando que são sucessivas e paralelas e progressivas e paralelas, mas você está falando que um é a perseguição do mundo, outro é a perseguição do dragão. Bom, muito simples de entender. Como são paralelos, porém são progressivos, a gente vê que a história ela vai ganhando um peso maior em cada vez que ela é repetida. Então, se ela começou aqui com uma graduação clara, como vocês estão vendo aqui, vocês veem como a gente colocou cores mais escuras nessa ilustração, para você ver como vai ficando mais pesado a história. É a mesma história, porém o enfoque é diferente. E você vai perceber isso no estudo que a gente vai fazer hoje, porque o estudo que a gente vai fazer hoje é o Quarteto do Mal, e a gente mostra esse conflito entre a igreja e o mundo. O que é muito interessante também é que quando a gente estuda aqui Apocalipse, você vê que tem os 7 candeeiros, os 7 selos, as 7 trombetas. Depois pula para as 7 taças. E aqui no Quarteto do Mal, não é os 7 seres do mal, é o Quarteto do Mal. Será que tem o número 7 aqui também? Será que a gente vai ter o número 7 aqui na derrota do Quarteto do Mal também? Será que a gente vai ter o número 7 aqui também no Novo Céu e na Nova Terra? Porque são 7 sessões com 7 itens em cada sessão. Muito curioso isso, né? Mas a gente vai vendo isso conforme vai passar nosso estudo. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês também é que nós estamos na sessão do centro, ou seja, a quarta sessão que, quando a gente olha do 7, ela é a do meio, certo? E hoje a gente vai ter um aprendizado muito interessante, porque nesse estudo que a gente vai fazer dessa sessão do Quarteto do Mal, a gente vai ver como ele é uma história muito, muito bem contada para a gente. Eu acho que a gente pode até dizer que se você estudar todos os capítulos de Apocalipse, você vai ter muita coisa para aprender em cada um deles, porque Deus revela para você coisas diferentes em cada um deles. Porém, esses capítulos de 12 a 14, eles são, assim, se você for ler só uma parte de Apocalipse, lê de 12 a 14, que você vai aprender a história toda aí. Por quê? Porque nessa sessão do Quarteto do Mal, a gente vê a história da história inteira. É isso mesmo. A história da história inteira. Não estou falando que a história é só do fim do mundo, não. Porque o capítulo 12 começa do início da história e vai até a morte de Jesus. E depois, os capítulos 13 e 14 mostram da morte e ressurreição de Jesus para frente da história, que vai até o capítulo final. Então, se você quer saber tudo o que aconteceu desde o início da criação e vai até o final do juízo final, está tudo isso aqui nos capítulos de 12 a 14, tá bom? Acompanha com a gente que vocês vão ver isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o capítulo 12 aqui, do início até a morte de Jesus. Esse capítulo ele começa com uma figura muito curiosa que eu quero ler com vocês aqui. Vamos lá. Capítulo 12 na sua Bíblia, a partir do versículo 1. Vamos lá. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as ações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E aí continua o capítulo 12. Quando a gente lê isso com uma história, é mais ou menos como olhar essa ilustração aqui. Você olha essa ilustração e fala assim, nossa, que bicho é esse? Que luz é essa? O que está acontecendo aqui? E se você for ler como um texto literal,
você vai ficar meio confuso, mas vocês vão bem se lembrar que desde a primeira aula de introdução ao Apocalipse, a gente está falando como o Apocalipse tem figuras, como é um livro figurado, como isso era uma forma de escrita da época, e João usa essa forma para escrever porque ele está relatando as visões que ele teve lá na ilha de Patmos, as visões que Deus entregou para ele, né? E desde a primeira visão, ele tem colocado umas ilustrações muito curiosas, e aqui a gente está vendo essa ilustração da mulher e do dragão, que tem 7 cabeças. Então, vamos ver aqui o que está acontecendo nesse capítulo 12. Que mulher é essa, afinal? Quem será que é essa mulher? O que será que ela está fazendo ali? Bom, a Igreja Católica Romana, quando interpreta esse texto, fala que essa mulher é Maria. E é uma interpretação particular deles, eles têm lá os motivos para crer nisso. Aqueles que estudam o livro de Apocalipse, se você voltar lá para a nossa aula introdutória, eu falo sobre eles, os dispensacionalistas, eles falam que essa mulher é a nação de Israel. Porém, nós, do jeito que a gente tem lido e interpretado a Bíblia, a gente fala que essa mulher, a gente entende que essa mulher é a igreja. E essa mulher que ela está gestando um filho, deixa para a gente a clareza de que essa mulher é a igreja do Antigo Testamento. Por quê? Porque a igreja é uma só. Ela começou com Israel, que é a igreja do Antigo Testamento, e ela passou a ser a igreja do Novo Testamento, que é a igreja que Jesus ensinou os discípulos, e os discípulos espalharam, e está até os nossos dias. Ou seja, nós fazemos parte da igreja pós-Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento, a igreja que a gente chama de igreja cristã. Por quê? É, né, derivada do ensino de Cristo. Só que a igreja do Antigo Testamento apontava para Cristo, e nós vivemos olhando para Cristo. Então, a igreja do Antigo Testamento vivia de uma forma a olhar para o futuro, e nós olhamos para o que já se realizou, que foi a vinda de Jesus. Então, é uma igreja só. Só que essa mulher que a gente está vendo aqui nessa ilustração, ela é a mulher do Antigo Testamento porque ela ainda estava grávida. Por que ela estava grávida? E aí, é claro, você já sacou que o bebê que estava para nascer era Jesus, né? Então, vamos olhar Gênesis 37, versículo 9, para a gente entender isso um pouquinho melhor, porque aí a gente vai ver como que essa ilustração aí que João coloca tem a ver com desde o início do texto da Bíblia, né? Desde o livro de Gênesis, e a gente está lendo Apocalipse 12, né? Então, vamos lá. Gênesis 37, 9. Teve ainda outro sonho, está falando de José, né? E referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-lhe o pai e disse: Que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e sua mãe e seus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Ou seja, José estava contando do sonho que ele teve, que ele viu a sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. E ele tinha o pai e a mãe e 11 irmãos, ele era o 12º. E aí o pai dele e os irmãos dele se indignaram com isso. No versículo 11 fala que os irmãos tinham ciúmes de José por causa desses sonhos, dessas coisas que ele falava. Mas a gente já estudou isso quando a gente estudou Gênesis no século passado, que José foi uma tipificação de Cristo na história da igreja, na história do povo de Israel, na história da igreja. Então, quando a gente vê José vendo o sol e a lua se curvando diante dele, e a gente lê aqui no capítulo 12 que essa mulher tinha o sol, era vestida do sol e debaixo dos pés tinha a lua e uma coroa com 12 estrelas. Então a gente vê que a ilustração é a mesma, né? E aí a gente vê que José era esse simbolismo de Cristo, então a gente vê como José. Quando a gente vai para o livro de Isaías, capítulo 9, abre comigo lá na sua Bíblia, Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos ler. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Versículo 7.
para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então a gente vê uma profecia sobre Jesus, e Jesus que era esse filho prometido que ia nascer, e quem gestou esse filho foi a igreja do Antigo Testamento. Jesus nasce, e aí a igreja do Novo Testamento continua, que é a igreja, né, que somos nós até hoje, certo? Então vamos seguindo aqui na ilustração. Isso aí entra uma outra figura aí, que é o segundo sinal que aparece no céu no versículo 3, que é o dragão. E quem é esse dragão? Bom, se a gente for lá no versículo 9, a gente já vê até o nome do dragão. Vamos lá comigo. Versículo 9 do capítulo 12 de Apocalipse. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Olha lá, então, o diabo, que quer dizer acusador, Satanás, que quer dizer adversário, e os dois são os nomes dados ao Satanás, ao diabo, é a antiga serpente. E que antiga serpente é essa? Então, voltamos lá para Gênesis de novo, como vocês sabem que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia, Gênesis 3, versículo 13, que diz: Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. E essa serpente que estava aqui, você sabe que era Satanás, que foi lá tentar Eva, e é a mesma serpente que está sendo citada aqui, a antiga serpente, que é Satanás. Então, está claro para a gente que esse dragão é Satanás, certo? Ele tinha 10 chifres, e ter 10 chifres é um simbolismo de ter poder, muito poder, inclusive. Além disso, ele tinha 7 cabeças. Opa, olha o número 7 aí. Só que esse número 7 é um número 7 de imitação. Esse dragão que tinha 10 chifres, ele tinha 7 cabeças, porque ele estava querendo ser uma imitação de Jesus, uma imitação de Cristo. E ele tinha diademas nessas cabeças. As diademas, neste caso aqui, mostra que ele tinha uma autoridade universal, que ele podia controlar todas as coisas que ele fazia, mas ele não tem autoridade de Deus, ele tem uma autoridade limitada, mas de qualquer forma é muito mais autoridade do que a gente tem, né? Então, a gente vê aqui no outro sinal que ele era vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Essa diadema era esse simbolismo da autoridade que ele tinha. No versículo 4, a gente olha que ele tinha um objetivo. Vamos ler lá junto? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e o finalzinho fala assim: se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, o objetivo dessa serpente, desse dragão, desse diabo, de Satanás, era devorar o filho quando nascesse. Ele fez de tudo para impedir que Jesus nascesse. Quer ver? Na história, a gente tem vários casos. Se a gente pegar a história bíblica e for lendo, a gente vai ver vários casos. Mas, por exemplo, quantas vezes Satanás tentou destruir o povo de Deus? Vocês veem que quando o povo estava no deserto, várias vezes, várias guerras ele sofreu, e reis que foram lá e que contrataram profetas para profetizar contra Israel, ou então tentou destruir o povo de Deus de todas as formas, inclusive dentro lá no Egito ainda, quando estava lá prisioneiro, através do martírio. Então, Satanás sempre tentou destruir o povo de Deus. Para quê? Para impedir que nascesse o filho da mulher. Ele tentou eliminar a descendência de Davi. Quando a gente vê a história dos descendentes de Davi, a gente vê quantas vezes Satanás tentou intervir, inclusive na própria família de Davi, né? E Deus levantou a descendência de Davi perpetuando, né, a descendência de Davi, para que nascesse aquele que era prometido via da descendência de Davi. E mais ainda, quando Jesus estava para nascer, que os pastores foram falar com Herodes, Herodes falou assim para eles:
desculpa, quando os magos foram falar com Herodes, não foram os pastores, quando os magos foram falar com Herodes, eles falaram assim, a gente veio ver o rei. E Herodes falou assim, mas que rei? E Herodes não queria que tivesse outro rei. Então ele falou assim, quando vocês descobrirem onde é que está esse rei, me fala que eu vou lá adorar também. Só que, na verdade, ele queria era mandar matar essa criança que seria o novo rei. E aí, como eles não voltaram para falar com Herodes, então Herodes manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. E naquele momento, Deus mandou com que o pai e a mãe de Jesus, José e Maria, com Jesus, fugissem para o Egito. Vocês se lembram muito bem dessa história. Então, várias vezes na história, a gente podia enumerar muitas aqui, a gente vê como o dragão tenta matar, impedir que o filho dessa mulher nascesse, né? O filho da igreja, o filho que Deus já tinha prometido para ser o nosso Redentor. Mas ele conseguiu? Não, ele não conseguiu. O que aconteceu então? Nasceu o filho dessa mulher, não foi? Então, nos versículos 5 e 6, a gente vê a história do nascimento. Nasceu o filho que há de reger todas as nações com cetro de ferro, versículo 5, e o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. E é interessante porque aqui a gente vê que Jesus nasceu e a história faz uma corrida assim, porque Jesus nasce e aí ele é arrebatado para os céus. Porque vocês lembram na história quando é que Jesus foi arrebatado aos céus? Muito bem, acertou quem pensou que foi depois da sua ressurreição, quando ele fala com os discípulos, ele dá a grande comissão para os discípulos, e aí ele é assunto aos céus. Então, ele, após a ressurreição, foi arrebatado aos céus. E aqui a história dessa corrida não conta os detalhes da vida de Jesus, inclusive nem a morte na cruz, neste momento da história, né? Quando ela está falando aqui, mas fala que ele foi arrebatado aos céus, né? Então, esse Messias vencedor, esse prometido, ele nasce, só que ele nasce como rei. Olha aqui de novo. Nasceu o filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem usava o cetro era o rei. E o rei tem um cetro de ferro, ou seja, um cetro vencedor. Ninguém vai derrotar esse rei, né? E ele completou essa obra dele. Jesus triunfou. Quando a gente vai em Colossenses, a gente lê sobre isso, que Jesus triunfou na obra dele. E ele subiu ao céu para sentar-se no trono. Ele venceu esse dragão e foi na cruz. Quando a gente volta lá para Gênesis, vamos voltar lá para Gênesis, no capítulo 3. É muito legal porque a gente vê a história escrita em Gênesis e se realizando em Apocalipse, né? Então, no versículo 15 fala assim, porém inimizade, Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus estava falando assim para a serpente, a antiga serpente, que era o diabo. Olha, eu vou colocar inimizade entre você e o filho dessa mulher, e a descendência dessa mulher, e você vai ferir o calcanhar do filho dessa mulher, mas ele vai te esmagar a cabeça. Então, desde Gênesis já estava prometido, já estava pactuado por Deus que Satanás ia ser derrotado através dessa vitória na cruz. E Jesus vai reinar até colocar os inimigos debaixo dos seus pés, como a gente acabou também de citar, né? Como já foi profetizado. O nascimento desse filho que foi arrebatado e a mulher foi para o deserto, a igreja foi para o deserto. Mas por que ela foi para o deserto? Ir para o deserto foi um sinal de proteção. Quando a gente vê na grande comissão, quando Jesus está subindo aos céus, ele fala para os discípulos assim, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, porque toda a autoridade me foi dada debaixo dos céus. Então, toda a autoridade, vamos ler certinho para a gente pegar o texto como ele exatamente é, 28, Mateus 28, versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus
está dizendo aqui, eu recebi toda a autoridade. E como eu recebi toda a autoridade, então pode ir tranquila que eu vou cuidar de você. Podem ir tranquilo, vão lá, façam discípulos, que eu vou cuidar de vocês. Então, em Apocalipse 5, quando a gente estudou com Denis, a gente viu que Jesus ele veio e tomou o livro porque ele é digno de abrir os selos, ele tem toda a autoridade. E aí ele cuida da igreja que é dele, né? Então a força do poder de Jesus, a força do Jesus ressuscitado, está acima de todas as coisas que a gente lê lá em Efésios 1, de 19 a 22, né? Então todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Ele pisou a cabeça da serpente. E é muito interessante, porque quando a gente vê a questão de pisar na cabeça da serpente, que foi profetizado desde Gênesis, e a gente está vendo a realização disso aqui em Apocalipse capítulo 12, a gente vê que nesse momento, no momento que Jesus foi para o céu, né, assunto aos céus, foi arrebatado ao céu, e isso foi logo após a ressurreição dele, Satanás foi definitivamente derrotado naquele momento. Não é que ele ainda vai ser derrotado, ele foi derrotado naquele momento, quando Jesus venceu na cruz. O Satanás não tem mais todo aquele poder, toda aquela autoridade, querendo fazer todas as coisas. Ele tem poder, ele impacta a vida das pessoas, ele quer levar mais gente com ele para o inferno, porém, Jesus, ele já sabe que ele está derrotado por Jesus. Então, a gente vê nos versículos de 7 a 12 essa batalha. Porque quando Jesus vence Satanás, ele vence, Satanás é expulso dos céus. A gente vê ali, ó, cadê? No versículo 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, Satanás foi expulso do céu e nesse momento ele levou os anjos dele, né, que é um simbolismo para essas estrelas aí que estão indo com ele, e ele tentou devorar o filho da mulher, não conseguiu, e aí a mulher fugiu para o deserto, que Jesus já tinha preparado para que ela ficasse lá durante 1.260 dias, a gente vai falar desse número já já, e houve uma peleja no céu, a partir do versículo 7. E pelejaram contra o dragão Miguel e os seus anjos. Pelejaram contra o dragão e seus anjos, mas o dragão não prevaleceu, e ele foi expulso, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que a gente já leu, e ele foi atirado para a terra. Então, antes ele tinha um acesso livre à presença de Deus. Quando a gente lê Jó, a gente vê como Satanás, ele ia à presença de Deus. O livro de Jó fala que Deus estava recebendo os seus filhos quando dentre eles apareceu Satanás. Mas, no momento da vitória de Jesus na cruz, Satanás foi expulso do céu e não pôde mais ficar lá na presença de Deus. E se ele não está lá no céu mais, ele está aqui na terra, que a gente vai ver já. Então, ele foi expulso. Então, tendo sido expulso, ele foi derrotado. E nós somos herdeiros dessa vitória pelo sangue do Cordeiro, porque a nossa dívida foi paga. Quando a gente vê Satanás indo falar com Deus sobre Jó, ele vai lá para acusar Jó. Ele fala assim, Jó tem essa vida boa, porque é fiel a ti, porque ele tem essa vida boa. E aí Deus fala assim, não, vai lá então e lida com a vida de Jó. E aí Satanás vai lá e tira as coisas de Jó, e Jó continua fiel a Deus. E aí Deus fala assim, tá vendo, Satanás? Não adianta você vir acusar, eu conheço meus filhos. Quando Jesus morre na cruz, ele lava a sua vida e a minha vida com o sangue do Cordeiro. E por causa desse sangue do Cordeiro, Satanás também não pode acusar nem a você nem a mim. Ele não tem mais poder para isso, não tem mais autoridade para isso. Ele pode vir me acusar para mim, mas me acusar diante de Deus ele não pode mais, porque a nossa dívida foi paga. Por isso que nós temos paz com Deus. Quando a gente vê no versículo 12, fala assim, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que nele habitais. Então, nós fazemos parte dessa igreja vitoriosa, que é vitoriosa só por causa de Cristo, não por causa da gente mesmo, porque Ele que nos amou e que nos libertou do nosso pecado. A gente aprende isso também em Romanos capítulo 8, né? Então você pode conferir lá depois Romanos capítulo 8, como a gente tem essa paz com Deus. Versículo 12 aí de Apocalipse. E onde está o diabo hoje? Como eu falei agora há pouco, ele não está no inferno ainda. Ele não é o rei do inferno como muita gente acha. Deus manda no céu e o diabo manda no inferno. O diabo não manda em lugar nenhum, na verdade. Por quê?
porque ele é um expulso do céu. Quando a gente vai em Apocalipse 1, versículo 18, a gente tem uma informação muito importante. Olha só, Jesus falando, não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou, ele venceu a morte e ele tem a chave da morte e do inferno. Ou seja, não é Satanás que manda no inferno. Ele não tem nem a chave está com Jesus. Jesus manda em todas as coisas, né? Então, quando a gente vê isso, a gente vê que o que é o inferno, afinal de contas? O inferno é a separação definitiva de Deus. É um local de juízo. E lá não vai ter nenhuma festa, não. As pessoas falam, não, é melhor ir para o inferno, porque no céu vai ser muito sem graça, vai ter que ficar lá cantando com os anjinhos. Sinto muito. Ilusão de quem pensa assim, porque não vai ter festa nenhuma no inferno. O que vai ter lá é muito sofrimento, é muito choro, é ranger de dentes, vai ser muito tenso para quem estiver lá, tá? Porque a vitória é de Jesus. E quem não está com Jesus não vai para uma colônia de férias depois. Vai sofrer muito por não ter estado com Jesus. A partir do versículo 12, a gente vê o início da perseguição da igreja. Por quê? Porque o Satanás tenta matar o filho da mulher. Como ele não consegue, e ele é lançado na terra, o que ele vai fazer na terra? Ele não pode mais vencer a Cristo. Então ele começa a perseguir os cristãos, a perseguir a igreja. Então, quando a gente vê ali a partir do versículo 12, diz assim, versículo 12, ai da terra e do mar, do metade para o final, tá bom? Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Ou seja, o diabo veio para a terra e ele ainda está nervosinho, né? Sabendo que pouco tempo lhe resta. E aí a gente continua no versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Então, ele está aqui perseguindo a igreja desde o primeiro minuto que ele foi. E como é que a gente pode ver isso? A gente pode ver que no primeiro século, os cristãos que se converteram, os discípulos, os apóstolos e os cristãos que se converteram naquele momento, já começaram a ser perseguidos. Todos os apóstolos morreram pelo viés do martírio, e João, que estava escrevendo aqui esse texto, ele já estava sozinho, não tinha nenhum apóstolo para acompanhá-lo, porque todos já tinham morrido. E ele já estava preso, exilado numa ilha. Então, a perseguição era muito intensa. Então, ele começou a perseguir já naquele momento. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, ou seja, a proteção de Deus, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. E aqui eu quero falar sobre essa questão do tempo, mas antes eu vou colocar aqui. Então, ai da terra e do mar, por quê? Porque Satanás está na terra. Só que ele persegue a igreja, mas ele tem um limite. Ele não é o dono de todas as coisas. Tempos e metade de um tempo. Quando a gente vai ver em Daniel 7:25 e Daniel 12:7, uma frase muito parecida aparece nesses dois textos de Daniel. Só que ela está escrita assim, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E o que quer dizer um tempo, tempos e metade de um tempo? Se você pegar um tempo como um ano, dois tempos ou tempos como 2 anos são 3 anos. Metade de um tempo são 3 anos e meio. 3 anos e meio é um período que, quando a gente vai ver, ele tem 1.260 dias. Ou seja, esse período de 1.260 dias que a gente já tinha visto no versículo 6, que a gente vê agora de novo no versículo 16 do capítulo 12, como se fosse um simbolismo para a história. E eu vou contar para vocês por quê. Porque o 7 é um número que significa completude na Bíblia, é um número perfeito. Quando a gente fala em 1 mais 2 mais metade, a gente está falando em 3,5, ou seja, é metade de 7. A metade de 7 é metade da história. A primeira metade da história qual foi? Foi o Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento. E a segunda metade da história, o que é? É o tempo que a mulher está no deserto. É a história depois do nascimento de Jesus.
é 3 anos e meio. Opa, será que é literal 3 anos e meio? Claro que não. É 1.260 dias? Não, não é literal 1.260 dias. Estou falando que a história está dividida em duas. A primeira parte da história foi antes da vinda de Jesus. A segunda parte da história é após a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, que vai ser o juízo final. Então, a gente está vivendo essa metade da história, a gente está nesse tempo de deserto, nós somos a igreja, a mulher que está no deserto, tá bom? E quem que esse dragão persegue? Ele persegue os que guardam os testemunhos, né, que são os mandamentos de Jesus. Quando a gente vê João 14, 21, fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E a gente está vendo aqui que são esses que o dragão ele está perseguindo, aqueles que guardam os testemunhos de Jesus. A gente vê aqui nos versículos versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, guarda os mandamentos de Deus e tem os testemunhos de Jesus. E aí, o dragão se põe em pé sobre a areia do mar, né? Quando ele se põe em pé sobre a areia do mar, acaba o capítulo 12 e a gente passa para o capítulo 13. Então, a gente vai ver agora como é que esse dragão foi perseguir a igreja e o que ele fez. Então, o que ele fez? Ele manda as bestas, né? Aqui, eu peguei essa ilustração das bestas, é claro que isso aqui é uma coisa muito figurada, mas o que eu achei curioso de colocar essa ilustração é que parece um desenho, mas na verdade isso aqui é uma tapeçaria, isso aqui é um tapete, né? E é um tapete da época medieval, então é muito interessante que na época medieval já faziam uma interpretação de Apocalipse e já tentavam fazer aqui um desenho, né? Mostrando como que era a realidade das bestas aqui do capítulo 13 de Apocalipse, tá certo? Vamos seguindo aqui. Então, são duas bestas que são descritas aí. Primeiro, a besta que emerge do mar. E, de novo, quando a gente vai ver a besta que emerge do mar, a gente vê aí no versículo 1 que ela tem os 10 chifres, 7 cabeças e 10 diademas. Nossa, a outra tinha 7 diademas, agora tem 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Então, quando a gente vê os 10 chifres, vocês lembram que a gente já viu? Significa o poder. Quando a gente vê as 7 cabeças, é uma imitação de Cristo, o número 7, né? Tentar imitar Cristo. E tem as diademas, que aí, aqui nesse caso, a besta, ela recebe a autoridade, o poder do dragão para perseguir a igreja. E esses nomes de blasfêmias, que inclusive, e depois ele fala blasfêmias também, que são a demonstração que ele está contra Deus, que essa besta está contra Deus. Né? As blasfêmias são pecados, né? E essa besta tem uma figura curiosa, porque ela é semelhante a leopardo, a gente vê aqui no versículo 2, é semelhante a leopardo, tem pés como de urso, boca como de leão, e o seu poder, e o dragão deu poder, né? Tem o poder, e o seu trono e grande autoridade, né? Como eu já falei, recebeu autoridade através das diademas. Quando a gente vai para Daniel capítulo 7, eu gostaria que você olhasse comigo ali, Daniel capítulo 7, a gente vai ver o seguinte, ó, 7, de 3 a 7. A visão de Daniel, que Daniel teve. Vamos lá. Vou ler o versículo 2 a 7. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão de noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Opa, o mar, igual a gente está vendo aqui, a besta que emerge do mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, emergiam do mar, como a besta que a gente está lendo aqui. O primeiro era um leão. Ué, aí, ó, leão. E tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, aí ó, pés como de urso, o qual se levantou sobre um de seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando e eis que outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas leopardo aí, ó, que tinha as 4
nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Eu continuei olhando as visões de noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Olha só, esse animal que era poderoso. Então você vê que a visão de Daniel eram 4 animais que saíram do mar. E aqui na visão de João, é um animal que tem 4 características diferentes, que são as mesmas características dos animais que Daniel viu. Então, o que João estava vendo? Estava vendo um 4 em 1. E o que representava aqueles animais de Daniel? Representava os grandes poderes da época, né? Até o Império Romano. E aqui mostra para gente que esse animal, essa besta que emerge do mar, ela, na verdade, ela também simboliza esse poder humano que tenta perseguir a igreja de toda forma. Como eu já falei, Nero perseguiu a igreja lá no primeiro século. Depois dele, os sucessores dele continuaram perseguindo a igreja. E continuaram aprisionando e matando os cristãos. E olha só, uma cabeça dessa besta estava golpeada de morte. E a gente vê isso aqui no versículo 3. Então, vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Então, até nisso, ele tenta imitar Jesus. Por quê? Porque a ferida mortal foi curada, como se Jesus tivesse, como se a besta tivesse ressuscitado. E toda a terra se maravilhou seguindo essa besta. Veja aí nos versículos 3 e 4. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta, e também adoraram a besta. E falam, quem que é semelhante a essa besta? Quem pode pelejar contra essa besta? Né? E aí, essa besta blasfema e persegue os cristãos. E a gente vê, foi-lhe dada a boca que proferia arrogância, versículo 5, e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Você percebeu que 42 meses é igual 3 anos e meio, que é igual 1.260 dias? Ou seja, durante esse período da nossa vida aqui, durante esse período que a igreja está no deserto, a gente vai ser perseguido o tempo todo. Não tem escapatória. Então, aquelas igrejas que falam sobre a questão de triunfalismo, de prosperidade, não dá para ser verdade, porque Deus tem muito para nos dar, mas não é nesta vida, porque nesta vida a gente vai ter muita perseguição. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Os impérios, os poderes humanos, os governos, as ideologias, tudo que as pessoas gostam e confiam é o que essa besta representa. Porque essas coisas humanas aqui, elas tentam anular a igreja, dominar a igreja, abafar a igreja, tirar a igreja do seu centro, que é seguir a Jesus, da vontade de Deus. Tentam tirar a igreja da vontade de Deus. E a gente precisa andar segundo a vontade de Deus. Então, essa besta vai continuar nos perseguindo. Mas não para por aí. Porque ao mesmo tempo que tem essa besta que vem do mar, tem a besta que emerge da terra. Só que essa besta, no versículo 11, a gente lê o seguinte: vi ainda outra besta emergir da terra, e ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Uma imitação perfeita de Jesus. 2 chifres, pareciam um cordeiro, né? Só que aí ela falava como dragão. Então a voz de dragão, ou não é de trovão, é de dragão, mostra quem essa besta era de verdade. Ela parecia cordeiro, mas era um dragão. E quem é que parece cordeiro e tem voz de dragão? Isso mesmo, o anticristo. O anticristo que tenta enganar a igreja. Vamos continuar aqui. Tenta enganar fazendo milagres. Olha só, versículos 12 a 14. Exerce toda a autoridade da primeira besta, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Olha as imitações de Jesus. Também opera grandes sinais, ou seja, faz milagres, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. As pessoas ficam maravilhadas com as coisas que ela faz.
Então, tome cuidado, aquelas igrejas ou aquelas pessoas que vão atrás de cura só, de milagre, de coisas, grandes realizações, cuidado, porque a besta, o anticristo, ele engana as pessoas dessa forma. E aí a gente continua lendo aqui, seduz os que habitam na terra por causa dos sinais que ele foi dado a executar, ou seja, quanto mais milagres ele fizer, mais as pessoas vão acreditar nesse anticristo, né? E aí, no versículo 8, no versículo 8 já li, mas aqui ele continua falando que foi, dizendo aos que habitavam sobre a terra que façam uma imagem da besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, ou seja, né, a imitação de Cristo. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas ainda que fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, ele continuou perseguindo os cristãos e tentando tirar a vida daqueles que não adorassem a besta, como a gente leu também no versículo 8, né? E quem são aqueles que não adoravam as bestas? Olha no versículo 8. Adorar-lhe-ão os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Quem escreveu o livro da vida? É o livro da vida do Cordeiro, que a gente viu nos 7 selos, né? Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, que está preparado, Deus já tinha preparado toda essa história, né? E aqueles que não tinham a marca da besta, os versículos 16 e 17, foram perseguidos. A todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fez-se que lhes seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Olha que interessante. A gente já tinha visto também na aula que o Denis deu sobre a marca que Deus coloca na fronte e na mão direita. E a besta imita tanto a Deus, a Jesus, que ele também quer pôr uma marca. Só que a marca dele é o número do anticristo, o número 666. E aí a gente tem que parar e dar uma olhada assim, como assim o 666? O que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer o seguinte, é outra imitação de Cristo, porque ele colocou essa marca na mão direita na testa, e a gente aprendeu com o Denis que isso é relativo à ação e ao pensamento, a sua atitude e o que você pensa, o que você aprende, o que você tem no seu coração. Então, quando a gente pensa na marca na mão direita e na testa, a gente está falando assim, aquela pessoa que age fora da vontade de Deus tem a marca da besta. Aquela pessoa que age e pensa de acordo com a vontade de Deus, ele tem a marca, o selo da promessa, né? A marca de Jesus. Né? Tem muitas teorias sobre o número 666. Tem gente que pega o número 666, numeras, teorias muito antigas, inclusive, de que se você pegasse o nome de Nero e colocasse números para cada letra, ia dar 666, e depois fizeram isso com o nome do Hitler, com outros nomes, e você faz... Existe um monte de malabarismo para tentar interpretar esse número 666, mas eu aprendi com o pastor Hernandes que tem uma forma muito curiosa a gente ver isso. Como eu já falei, o 7 é um número perfeito. Só que o 6, ele é um número imperfeito. E por que ele é imperfeito? Porque falta um pouco para chegar no 7. Então ele tem cara de perfeito, mas não é. Ele é um número quase lá, né? Tem gente já que me disse que 6 era um número de azar na época do Novo Testamento. Então tem essa interpretação também. Mas por ser já que 7 é um número perfeito e 6 é um número imperfeito, já me diz bastante isso. Só que tem outra coisa. No hebraico, quando você quer falar alguma coisa com superlativo, você sabe que é superlativo. Por exemplo, quando a gente quer falar que Deus é santo, a gente fala que Deus é santíssimo, porque é superlativo. O hebreu, o judeu, ele falava que Deus é santo, santo, santo. Ele repetia 3 vezes a mesma palavra para falar que era superlativo. Então, quando você fala que o número é imperfeito e ele é o número 6, se você coloca 666, o que você está falando? O superlativo da imperfeição, né? Então, o número imperfeito é o número do homem, que é incompleto, que ele é imperfeito, que ele é um fracasso, na verdade. Então, o 666, ele é a plenitude da imperfeição. Então, não quer dizer que vai ter um selinho 666 na mão direita ou na testa dessas pessoas que não amam, não andam com Jesus.
O que quer dizer é que essas pessoas agem de acordo com o coração delas mesmo, ou com aquilo que elas aprendem, não de acordo com o que aprendem de Deus, mas de acordo com o que aprendem de si mesmos, né? E, ou seja, essas pessoas não vivem para Deus, elas vivem para si mesmas ou vivem para Satanás, né? Porque se você não vive para Deus, você não tem muita escolha, né? E por ser assim, essas pessoas têm essa marca que vai levar elas para a perdição, né? Então, vamos seguir aqui mais um pouquinho, porque a gente chega agora, depois do número 666, a gente chega no capítulo final, que é o capítulo 14. Então, a gente viu a história da criação até Jesus, o nascimento de Jesus, aí a gente vê a história seguinte, que é essa perseguição, que é o que a gente está vivendo, e aí a visão do futuro, que é o capítulo final. O que, que vai acontecer? Bom, no final, a gente vai ver que acontecem 7 vozes. Olha o número 7 aqui que eu tinha falado com vocês que podia aparecer. Então, a gente começa assim o capítulo 14. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome de seu pai. Ou seja, tinha 144.000 pessoas com a marca de Deus. E o que são esses 144.000? Quando a gente vai para Apocalipse 7, se a gente for ali, voltar uns capítulos para trás aqui, a gente vai ver no capítulo 7, a partir do versículo 9, assim, ó, a visão dos glorificados. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, que não está falando que eram 144.000, está falando que ninguém podia numerar, de todas as tribos, nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Ou seja, essa multidão que ninguém podia contar são esses 144.000. Que 144.000 é um número que simboliza a totalidade dos redimidos. Então, aquela multidão que ninguém podia contar são os redimidos. E esse 144.000 é um simbolismo para esses redimidos. Então, esses 144.000, ou esses redimidos, eles têm a marca de Deus. E aí começa as vozes, das 7 vozes que eu citei. A primeira voz são aqueles que cantam e adoram a Deus no Monte Sião. Olha ali, ó, ouvi uma voz do céu, versículo 2. Como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. E entoavam um novo cântico diante do trono, ou seja, estavam lá adorando a Deus no Monte Sião. E quando fala ali do Monte Sião, que está falando no versículo 1, está falando da Sião celeste, não está falando de um lugar aqui, né, onde que se chama Monte Sião e as pessoas estão ali, não, está falando do céu. Então, o que ele está vendo é os redimidos por Deus, toda essa multidão que ninguém consegue enumerar, indo para o céu e cantando no céu para Deus. Então, eles estavam adorando a Deus. Nos versículos 4 e 5, a gente vê que esses, olha só que interessante, eles entoavam esse cântico, e aí fala no 4 e 5, são esses os que não se macularam com mulheres. E aqui não está falando que não se macularam com mulheres porque não casaram, ou porque nunca tiveram uma namorada, uma relação com uma mulher, não é isso. A Bíblia não é contra o casamento, aqui não fala contra o casamento, inclusive porque a Bíblia mostra que nós, como igreja, somos a noiva de Cristo, né? E o casamento foi instituído por Deus para simbolizar Jesus e a noiva, né? E isso nos traz grande responsabilidade como homens e mulheres. Porque o homem tem que cuidar da igreja, tem que cuidar da esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo fez o que pela igreja? Morreu por ela. É sério isso, gente. E a noiva tem que estar preparada a esposa tem que estar preparada para o marido como Cristo tem que se preparar para a igreja. E esses santos e separados, justificados, a igreja que busca ser santo, que busca andar com Deus, que não se contamina com as coisas do mundo, são esses castos que estão aqui, né? João, ele fala sobre a idolatria da besta durante o livro de Apocalipse, usando esse verbo porneia. E vocês sabem que porneia aqui é o mesmo verbo que foi de onde derivou a palavra pornografia, por exemplo. E a gente vê todos esses textos de Apocalipse aí, inclusive um texto de 2 Coríntios, que a gente vê essa simbologia de que porneia são aqueles que idolatram a besta, né? E sendo assim,
Os castos são aqueles que não se envolveram com a idolatria da besta, né? Então, nós precisamos ser esses homens e mulheres que amam a Deus e que são castos para Deus. Aí vem a segunda voz, que é uma chamada à adoração. Versículo 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, somente Deus é digno de ser adorado. Ele é dono de todas as coisas, ele fez todas as coisas, e é ele que tem que ser adorado. E a segunda voz nos chama a adoração. Depois, a gente vê a terceira voz, a declaração da vitória sobre Satanás. E aí vem o versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e que tem dado de beber a muitas nações, a todas as nações, o vinho da fúria da sua prostituição. Olha, lembra que eu falei da porneia, né? Do Apocalipse, de que João usa esse verbo, é aí que fala sobre a prostituição. Então, a declaração da vitória sobre Satanás, a grande Babilônia é esse sistema mundano que a gente vive, essas pessoas que só querem coisas para o próprio prazer, que não pensam em Deus, que não pensam na vida futura. E o que vai acontecer com essas pessoas? Aqui está sendo declarada a vitória sobre Satanás e sobre aqueles que estão envolvidos nessa grande Babilônia, né? Quando a gente vai caminhando para a quarta voz, dos versículos 9 a 12, a gente vê que seguiu estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, o 666, ou seja, viver para o próprio prazer, viver para Satanás, também beberá do vinho da cólera de Deus. E aí mostra que a condenação dos que adoram a Satanás. E vai ser fogo e enxofre. Quando é fogo e enxofre, a Bíblia está falando sobre a intensidade desse sofrimento. Lembra que eu falei que o inferno não é o reino de Satanás, pelo contrário, é a prisão dele com todos aqueles que o servirem? Gente, isso é muito sério. Lá vai ter fogo e enxofre, isso mostra a intensidade do sofrimento. E quando fala aqui sobre os séculos dos séculos, está falando sobre a perenidade desse sofrimento, ou seja, é para sempre. Olha aqui, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Ou seja, vai sofrer muito. E a quarta voz adverte sobre isso, a condenação dos que adoram a Satanás. E aí vem a quinta voz, que fala para a gente. Olha aqui, ó, né? Então ouvi outra voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem para o Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, é um grande paradoxo, porque aqueles que morrem em Cristo, eles é que são felizes. E mais interessante, que as obras que eles fizeram por amor a Cristo, não para si mesmos, não para ganhar a obra não te leva para o céu, mas você leva a sua obra para o céu, né? O quem te leva para o céu é Jesus. E quando você ama Jesus e faz as obras por amor a Jesus, então você leva essa obra para o céu. E aí você é feliz, você é bem-aventurado. E aí vem a sexta voz. Eis que uma nuvem branca, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante filho do homem, tendo na cabeça a coroa de ouro, uma foice afiada. Filho do homem com a coroa de ouro e uma foice. E outro anjo saiu do santuário gritando com grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Vocês sabem que a ceifa é a colheita, é quando o agricultor vai lá e pega a primazia da criação dele para pôr no celeiro, e ele vai levar isso para o sustento da família dele. Então, é a colheita dos santos. Quando tem essa colheita, é o fim do mundo, porque todos os santos estão indo com Deus. E aí vem a sétima voz, que fala o seguinte: então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, ele mesmo tendo uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo:
Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Aqui é mais que amadurecidas, né? Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira. Vindimar é cortar no tronco, é levar para jogar fora. Não é uma colheita de fruto, mas é levar para o lagar. O lagar é fora da cidade. O lagar é o lugar onde vai ser jogado fora, onde vai ficar lá para apodrecer. Então, as uvas ali, elas são pisadas, esmagadas. E é muito interessante, porque aqui é pisada a uva e esmagada, mas não sai suco da uva. O que sai é sangue. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. 1.600 estádios é toda a dimensão de norte a sul da Palestina. E quando fala até os freios dos cavalos, está falando de 1,5 metro de altura, ou seja, é encher a terra com sangue. É o juízo final, juízo total de Deus. Na sexta voz é a colheita dos santos para o céu. Na sétima voz é a vindima, é jogar a eliminação dos perversos no juízo final. E aí acaba a história. Só que acaba a história desse jeito aqui para aqueles que não ouviram a voz de Deus, que não andaram com Deus. Mas aqueles que ouviram a voz de Deus, a história acaba assim, vivendo no céu, vivendo com Ele. Que conclusão que a gente chega? A conclusão é que só há 2 grupos de pessoas: os salvos e os perdidos. Aqueles que são adoradores da besta e aqueles que são adoradores do Cordeiro. Os adoradores de Cordeiro são salvos, os perdidos são os adoradores da besta. Os adoradores do Cordeiro são os que estão com Cristo no Monte Sião, e os outros, os adoradores da besta, serão atormentados de dia e de noite. Ou seja, aqueles que estão cantando e descansando no céu, ou os adoradores da besta, que estarão atormentados para sempre. Então, só tem 2 tipos de pessoas. Segunda conclusão, só há 2 igrejas. A igreja cristã verdadeira, os selados, os redimidos, as primícias de Deus, que vão sair nessa primeira colheita da primazia, e a igreja apóstata, a igreja que quer seguir a besta, quer seguir os ensinos errados, a igreja que quer receber a marca da besta, né? De que lado que você está? Você tem o selo de Deus na sua vida? A sua atitude e o seu pensamento estão ligados a Deus? A sua vida é pura? Os seus lábios são puros? Você está preparado para esse dia do juízo? Você vai estar na colheita ou você vai estar na vindima? Hoje é o dia da sua oportunidade de você parar e pensar, porque o juízo vai chegar. E quando chegar, vai ser tarde demais, não vai dar mais para você pensar nesse assunto. Então, dica para o nosso caminhar com Deus, para o nosso caminhar no dia a dia. Nos curvemos diante de Deus e vamos viver a vida plena com Deus. É muito legal essa história de 12 a 14, porque essa parte de 12 a 14, a quarta sessão do livro de Apocalipse, porque mostra para a gente a história da história. E onde você vai estar no final dessa história? Semana que vem, a gente vai estudar Apocalipse 15 e 16, só 2 capítulos. Vamos falar sobre as 7 taças e a história vai ficando um pouco mais densa ainda, tá bom? Deus abençoe você. Obrigado por você estar aqui acompanhando com a gente no nosso canal do YouTube. E não deixe de ler a tua palavra, a tua Bíblia. Leia a Bíblia, porque ela é que é a palavra de Deus, tá bom? Se você tiver dúvida, quiser falar com a gente, você pode colocar um comentário aqui no YouTube, ou entrar em contato com a igreja, ou falar no grupo de WhatsApp da UPA, ou no Instagram da UPA, ou no nosso grupo da sala, se você estiver no grupo da sala, que a gente pode contactar e conversar mais sobre esses assuntos aqui, tá bom? Deus te abençoe. Vou orar para a gente encerrar. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é nosso Deus e nós estamos nas suas mãos, Pai. Que o teu Espírito fale conosco cada dia para que nós vivamos uma vida digna do Senhor, Pai, e que nós estejamos na colheita final como igreja triunfante, como a primícia da tua criação, Pai, como
filhos amados, Pai, como aqueles que fazem parte desses selados para viver com o Senhor, para fazer parte desse coro que vai adorar o Senhor, Pai. Nós queremos isso, Pai, por isso nós nos colocamos nas suas mãos e que nós vivamos de forma digna do Senhor, Pai, para que nós cumpramos e para que a gente dê fruto e que a gente também alcance muitas pessoas, Pai, para honra e glória do Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda adoração. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Obrigado, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço.